A gente vai conversar sobre a estreia dessa peça. Estreia dia 28, estreou dia 28 de março, isso, hoje dia 29, estreou ontem. Chego até a janela e não vejo o mundo. Essa peça é do João Vadicuri e da Gabriela Melão. Fica em cartaz no Itaú Cultural, como eu disse, estreou ontem, dia 28, e vai até o dia 14 de abril. Sempre de quinta a domingo. Deixa eu conferir isso. Apresentações gratuitas acontecem de quinta a sábado, às 8 horas, e aos domingos e feriados, às 7 da noite. Reserva dos ingressos começa na quarta-feira pelo itaucultural.org.br, tá bom? Então, você que quer já reservar o ingresso, entra no itaucultural.org.br, mais uma vez, gratuito, a peça. Posso já chamar, então, o João Vadicuri, que é dramaturgo, diretor da peça. João, seja super bem-vindo, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bom? E você? Tudo certo também. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente, viu? João, conta pra gente mais sobre a peça. A gente agradece demais. Conta pra gente. Não, Chega até a janela, não vejo o mundo? Diga. Eu sou espectador da TVT, eu assisto sempre. Ai, a gente fica muito feliz. A peça Chego até a janela e não vejo o mundo é a história do encontro do Graciliano Ramos, do escritor, autor do Vidas Secas, Memórias do Cárcere, Angústia, São Bernardo, com a psiquiatra Nise da Silveira, na prisão durante o governo do Getúlio Vargas, em 1936. Os dois são alagoanos e, do dia para a noite, foram presos sem maiores explicações. E aí se conhecem lá na prisão. Obviamente, as mulheres ficavam numa cela, separadas, né? Mas tinha alguns banhos de sol e na enfermaria, porque o Graciliano, durante a prisão, ele ficou bem doente. Tanto que ele tinha sido mandado do Frei Caneca, que é lá no Rio, para Angra dos Reis, ali na Ilha Grande, e ele teve que voltar porque ficou péssimo. E aí eles se conheceram antes de se tornarem os dois incríveis e geniais, cada um na sua área, escritor e psiquiatra. A Nise mudou a história, né, de alguma forma, da psiquiatria ao introduzir a arte no cotidiano dos internos em manicômio. E o Graciliano, eu já falei, né, é um escritor sem igual, com um texto limpo, econômico. Como ele mesmo dizia, às vezes ficava um dia inteiro numa frase. João, o texto, né, de apresentação da peça comenta que os dois tinham personalidades muito diferentes, mas mesmo assim eles criaram essa amizade, esse vínculo, e foi algo, inclusive, que marcou muito a vida deles, esse período na prisão. Eles não sofreram tortura, mas foi um período que ficou marcado na vida dos dois. Muito marcado. A Nise, para você ter uma ideia, logo que ela é solta, ela desaparece por 8 anos. Ela era funcionária pública federal no setor de psiquiatria de um hospital federal e ela é demitida por ter sido presa e sem uma justificativa, mas a Nise, ao que tudo indica, ela sabe quem a denunciou. Ela tinha livros em cima da mesa e dentre eles tinha um livro, como hoje as pessoas falam, esquerdista. E uma enfermeira que tinha um problema com ela a denunciou. E eles não se conheciam, apesar de alagoanos, e acabaram apresentados por um amigo em comum. O Graciliano conhecia o namorado da Nise, o Mário Magalhães da Silveira, que veio a ser o marido dela. A Nise, para você ter ideia, ela foi a única mulher na Universidade de Medicina da Bahia, única mulher no meio de 157 homens.
ela não tinha um banheiro para ela. Olha o que é a história dessa mulher. E eles, apesar de muito diferentes, eles tinham interesses comuns. Além do cinema, que adoravam cinema, tanto Graciliano como Anísio, mas eu acho que principalmente o interesse no ser humano, nos que não são privilegiados, nos pobres, nesse tipo de gente que constrói a história desse país e que sempre foi essa gente que foi relegada a segundo plano. E tanto Graciliano como Anísio, eles tinham esse pendor pelos mais fracos. Então, quando a gente decidiu fazer a peça, Gabriela Melão e eu, a gente delirou e ficcionou esse encontro. Óbvio que tem elementos verdadeiros, né? Reais, realistas. Mas, ao mesmo tempo, a gente quis sentir o gosto do que teria sido esse cotidiano dentro do cárcere, né? Dentro da prisão. Mesmo separado, porque a Nise, ela foi presa, por exemplo, com a Olga Benário, até que a Olga foi enviada para a Alemanha, né? Se eu não me engano, a pedido dos nazistas. Mas assim, eles tinham esse interesse comum, Thalita, de cuidar do ser humano, né? O João, inclusive na feitura da peça, né? Eu li que vocês escreveram ou planejaram a peça, pelo menos durante a pandemia da Covid-19. Você e Gabriela Milão se correspondiam por É, cartas, como se fossem os personagens. é, Foi assim? Conta um pouquinho pra gente. isso. A gente é amigo e aí veio essa loucura da pandemia, que parece que não vai acabar nunca, né? A restrição, parece que a Covid está meio de volta, mas a forma do comportamento das pessoas e as restrições continuam aí. E aí ela ficou com essa história da Anísio do Graciliano na cabeça. E um dia ela liga para mim e fala: Ó, hoje você é o Graciliano e eu sou a Anísio. E a partir de agora a gente vai trocar uma correspondência por e-mail, você como Graciliano, eu como Anísio. Aí, para piorar a situação, eu falei, então, ó, como pessoa física, a gente não se fala mais. Vamos manter um rigor aí, uma disciplina de falar somente como personagens, como esses dois personagens. E aí passamos os 4 meses seguintes trocando uma correspondência que deve dar uns 30 livros. E, obviamente, nem tudo presta. A gente jogou muita coisa fora. Mas, Thalita, foi o suficiente para a gente ver que ali havia alguma coisa a ser feita. Assim, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, a gente começou a trabalhar o texto até que apareceu essa oportunidade aqui no Itaú Cultural e a gente montou a peça e está aí, estreia agora, 28 de março, e vai até 14 de abril, de quinta a domingo. Então, Eu assim, fiquei achando. essa correspondência foi legal, foi bacana. Eu achei um exercício tão delicioso, assim, porque te força, Né? inclusive, a ir atrás de informações, a Isso. realmente se abastecer do que ronda, do que Sim. roda em torno da vida desses personagens para poder se colocar enquanto É. tal, né? Muito bacana. Qual o seu momento preferido da peça? Eu não tenho nem ideia. Olha, é que assim, tem vários, porque como a gente optou também pela ficção, há delírios. E há delírios, os dois não foram torturados como a gente conhece, mas a prisão ela é uma tortura. A perseguição é uma tortura. Então, muitas pessoas não precisam levar choque elétrico para, de fato, se sentirem torturadas. E, naquela época, a própria polícia do Getúlio ficou muito conhecida por queimar partes dos corpos das pessoas. Tinha, inclusive, um especialista em maçarico, acredite se quiser,
era bituca de cigarro para queimar a pessoa, até o maçarico, ou seja, uma loucura. Eu gosto muito de uma cena em que eles estão fazendo uma brincadeira com os nomes de pessoas para saber se elas são caralâmpia ou não. Eu preciso te explicar. Caralâmpia é um termo que a Anísio usava para determinar se a pessoa era bacana ou não. Porque era uma cara de luz, uma pessoa de luz. Ou se não era caralâmpia, a pessoa era um estorvo. E tem essa cena em que eles começam a falar nomes, inclusive de alguns presos ali. E fica bem divertido, porque mostram muito do mau humor do Graciliano, porque ele era meio mal-humorado, mas ao mesmo tempo ele tinha um puta bom humor. Ele alternava essas. Ele era um personagem incrível, né? Maravilhoso. Então, essa cena da peça eu gosto muito. Que legal, caralâmpia, gostei muito da expressão. Vou botá-la aqui em uso também. Acho que é E isso, João. depois ele Assim, escreveu, desculpa te interromper, ele depois escreveu um livro infantil em homenagem a Nise, usando Caralâmpia. não sabia, olha só, que bacana, que É, interessante. Olha só, pessoal, é. então, a estreia aconteceu dia 28 de março, segue até dia 14 de abril, chego até a janela e não vejo o mundo. É só entrar no site do Itaú Cultural para fazer a reserva, tá Uhum, bom? Vai ter sessão, a gente está na sexta, vai ter sessão no sábado e no domingo, sábado às 8, domingo às 7 da noite, né? Então, siga uhum. acompanhando. João, sucesso para vocês, que bacana. A Muito consolidação obrigado. disso que foi planejado por vocês dois, viu? Que bacana ter então a Uhum. história desses dois personagens tão importantes para a nossa história, agora numa peça de teatro, viu? Um beijo para você e até uma Um próxima. beijo. Obrigado, Thalita. Até mais. Até.